Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dieira aqui. E agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processamento Sísmico utilizando o pacote Madagascar. Hoje a gente vai ver alguns recursos do S-Construct, né, para gerar alvos específicos, aqui com o nosso arquivo S-Construct, e também para passar parâmetros pela linha de comandos. Antes de começar, eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para já deixar o like no vídeo. Isso vai fazer com que o YouTube, né, ofereça o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Também aqui na descrição tem o link com o nosso Apoia-se, e se você puder contribuir com o nosso projeto de divulgação científica, né, nós vamos agradecer bastante. Para começar, né, a gente vai verificar esse S-Construct de exemplo aqui nessa pasta, que é o mesmo S-Construct que a gente gerou na nossa aula sobre a função result. Agora, a gente vai ver o seguinte: como fazer para obter um alvo específico aqui no meu S-Construct. Vamos dizer, por exemplo, que eu queira que somente esse y1.rsf seja gerado aqui. Ou seja, eu quero que esse S-Construct, desse S-Construct eu quero apenas esse y1.rsf, ou seja, apenas esse flow seja executado. Se eu rodar scons no terminal, o que vai acontecer é que todos os alvos serão gerados. Como é que eu faço para gerar um alvo específico? Eu chamo scons, porém eu passo como parâmetro o arquivo que eu quero que seja gerado, y1.rsf. Vou apertar Enter aqui, ele vai rodar o meu scons e vai gerar para mim somente aquele arquivo, y1.rsf. Se eu der aqui um Ctrl L, digitar ls, está aqui o meu arquivo y1 gerado. Vou simplesmente remover esse arquivo. Posso utilizar scons-c. Ele fez o cleanup aqui da minha pasta. Vamos dizer agora que eu queira gerar a minha figura 2.vpl. Se eu for lá no meu S-Construct, a figura 2 ela é gerada aqui nesse meu result. Okay? O que a gente vai fazer é gerar a figura 2 sem gerar a figura 1. Okay? Para fazer isso, a gente vai ter que rodar scons e passar o nome figura2.vpl. Qual é o porém aqui? É que o result ele gera as figuras dentro de uma pasta de figuras. Então a gente precisa primeiro passar a nossa fig/fig2.vpl. Ao apertar Enter aqui, a minha figura foi gerada. Percebam o seguinte, que primeiro ele vai gerar y1.rsf, porque esse y1 é uma das dependências da minha figura 2. E aí depois ele gera a figura 2 para mim. Ok? Vou apertar aqui Ctrl L, se eu der um ls, está lá o meu y1. Se eu der um ls na pasta fig, está lá a minha figura 2. Ok? E assim eu posso utilizar os scons para gerar alvos específicos. Como é que eu faço agora para criar um aliasing? Esse nome aqui, y1.rsf, é um pouco confuso de entender o que ele significa, o que é esse arquivo aqui. Eu poderia fazer o seguinte aqui no meu S-Construct. Aqui no final, eu vou colocar a função alias. Ok? E aí eu vou criar um atalho, um apelido para esse y1. Como o y1 é a minha reta, eu vou colocar aqui simplesmente reta. Ok? E aí toda vez que eu chamar scons reta no terminal, eu quero que seja gerado o meu y1.rsf. Ok? Vou colocar aqui como uma string. Vou sair e salvar. Vou rodar scons reta. Apertar Enter aqui. Ele diz que reta está up to date, porque eu já tinha gerado aqui o meu y1. Vamos fazer a remoção com scons-c. E aí agora vamos chamar o nosso scons reta. Vou apertar Enter aqui. Ele gerou para mim o meu y1.rsf. Se eu der um ls, está lá o meu y1.rsf gerado na pasta atual. Okay? E assim eu posso criar um aliasing para os meus alvos aqui dentro dos scons. Como é que eu faço agora para passar parâmetros através dos scons pela linha de comandos para que ele possa utilizar esses parâmetros dentro do meu S-Construct? Eu vou remover aqui a pasta fig com remove-rf e sf-remove para remover o meu y1.rsf. Tá lá, minha pasta ela está vazia de novo. Vou lá no meu S-Construct e eu vou fazer o seguinte. Eu quero que
esse 41, que é o número de amostras aqui do meu SConstruct, seja passado através da linha de comandos. Eu posso fazer isso, né, da seguinte maneira. Eu vou tirar aqui 41 e eu vou colocar aqui %d, indicando, né, que este valor aqui é um dígito, ou seja, um número inteiro. Ok? Então aqui eu vou substituir esse %d pelo número passado através da linha de comandos para N1. Ok? Aqui em O1, né, eu tenho uma variável do tipo float. Né, a origem do nosso eixo, né, ela pode ter parte decimal. Eu posso começar, por exemplo, de 0,5. Então eu coloco %g. Então, para substituir por um float, ou seja, um número com parte decimal, eu coloco %g. E aqui, no lugar de 0,2, eu coloco também %g. Ok? Aqui no final, para fazer essa substituição, eu coloco %, ok? E entre parênteses, eu coloco os parâmetros na ordem em que eles vão ser substituídos. O primeiro parâmetro é N1, o segundo parâmetro é O1 e o terceiro parâmetro é D1. Ok? N1, O1 e D1 são os parâmetros que eu vou passar através da linha de comandos. Esse % é para indicar a substituição aqui nessa string que expressa o meu comando. Ok? Então, quando eu passar N1, O1 e D1, né, o SConstruct vai substituir N1 aqui em %d, O1 aqui em %g e D1 aqui em %g. Ok? Agora, o que está faltando aqui a gente colocar no nosso SConstruct? A gente vai precisar utilizar um dicionário chamado de arguments e o método desse dicionário que é o .get. Antes de começar aqui, eu vou colocar N1 vai receber, ok, o meu arguments.get. Ok? Nesse método aqui, né, eu vou colocar primeiramente o valor, né, o label da variável que eu vou passar pela linha de comandos, que no caso vai ser N1. Ok? E aí eu posso especificar um valor padrão para N1. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 como valor padrão. Ok? Eu vou fazer o mesmo para D1. Colocar aqui o meu arguments.get. Coloco D1. E aí o valor padrão para D1 pode ser 1 também. Ok? Como D1 vai ser do tipo float, eu vou colocar 1.0. E por último, eu vou ter aqui o meu valor para O1. Também coloco arguments.get. O1. E o valor padrão é 0. Ok? Porém, esses valores aqui eles vão ser passados através da linha de comandos e vão ser recebidos como strings. Como eu quero, né, que N1 seja recebido como um número inteiro, para fazer a substituição aqui, eu tenho que passar isso para a função int. Então eu cerco aqui com a minha função int. Ok? Da mesma forma, eu vou fazer para D1, colocando aqui a minha função float, e para, né, o parâmetro O1. Ok? Então está aqui. N1 é um inteiro que vai ser recebido com arguments.get. O padrão dele é N1 igual a 1. Ok? Ou seja, se eu não passar N1 pela linha de comandos, o N1 vai ser assumido como o valor 1. Aqui D1 é um float, ou seja, um número com parte decimal. Se eu não passar, o padrão é 1.0. Para O1 vai ser a mesma coisa, né? Só que o padrão, né, para O1 é 0.0. Vamos testar agora o nosso script lá pela linha de comandos do terminal. Vou sair e salvar. Okay? Vou dar um ls aqui, está lá o nosso SConstruct. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar scons, né? A gente vai gerar N1 igual a 41, o meu D1 igual a 0.2, meu A1 igual a menos 4, ok? Eu quero gerar somente a figura, né, que está lá na minha função plot, que é fig.vpl. Vou apertar Enter aqui, ok? Percebam o seguinte, ele vai chamar aqui o nosso flow e vai gerar exatamente com os parâmetros que nós passamos através da linha de comandos, a nossa reta. Também vai fazer, né, a nossa figura.vpl. E ele não vai gerar a figura 2,
né, que seria a execução do nosso result. Ok? Ele só vai gerar a figura e as dependências, que a gente passou o nome do alvo que a gente quer que seja gerado aqui através da linha de comandos com scons. Ok? Essa aula ficou um pouco complexa. Eu vou pedir que vocês tentem fazer esse exemplo na máquina de vocês. Ok? E se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Por essa aula é só e até a próxima.